Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Hoje, na verdade, a gente vai estar passando um vídeo, a mensagem que eu preguei ontem na igreja de São Silvano, domingo à noite. Então, hoje é segunda, né? Então, a gente está passando, a gente gravou a mensagem e vai falar, vai colocar no vídeo no canal para compartilhar. A mensagem vai falar sobre dons, dons espirituais, como o Senhor dá os dons, como nós devemos trabalhar com os dons na igreja. A igreja é um corpo. O texto é o texto de Romanos, capítulo 12. Assista lá. Eu disse na sexta-feira passada que essa semana eu não faria nenhuma mensagem pela manhã, porque a gente está trocando a gente vai vendo uma nova série. E aí eu estou usando esses dias para buscar aí qual a série que a gente pode estudar. Volta de Jesus, alguma outra coisa, os livros da Bíblia, só Antigo Testamento ou Novo Testamento. Então a gente está estudando aí esses dias e estaremos voltando ao nosso canal todos os dias, né? A partir de segunda-feira que vem, dia 12, tá bom? Feche seus olhos, vou compartilhar essa mensagem de ontem, mas durante a semana nós não vamos mais postar, pelo menos nessa semana, na outra a gente vai voltar ao normal, tá bom? Deus abençoe, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, abra nossa mente agora para a gente compreender a mensagem que foi falada ontem sobre dons, e acredito que essa mensagem será importante também para aqueles que ainda não assistiram. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Alegria grande poder estar aqui com os irmãos São Silvano. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Nós vamos falar um pouquinho sobre dons espirituais. E a gente vai ler alguns versos. Está em Romanos 12, capítulo 12, né? De versos 3 aos versos 8. E a gente vai ver aí algumas particularidades. Na Igreja de Deus, no corpo de Cristo, nós temos dons e qualidades. E o objetivo da mensagem de hoje é mostrar para mim e para você que todos nós temos algum dom que a gente pode dedicar ao Senhor. Na igreja, e quando a gente não está na igreja, a gente está na rua, está no trabalho, na escola, na nossa casa, também nós somos servos e servas do Senhor ali. Então a gente também pode usar os nossos dons naqueles locais. O objetivo de usar os dons e os talentos e as aptidões que nós temos é usar para dedicar-nos ao Senhor, usar sempre para o Senhor. A mensagem de hoje tem com a intenção, o intuito de fazer com que tudo que você sabe na sua vida, de dedicar ao Senhor. Toda a sua capacidade, a sua maneira de pensar, a sua maneira de raciocinar, a sua maneira de agir, quem você é, de você dedicar ao Senhor, de você usar para o Senhor. E, obviamente, quando nós dedicamos o que nós temos ao Senhor, a gente melhora. A gente vai melhorando ao longo do tempo. Por exemplo, você aprende a fazer uma comida e você gosta daquela comida. Você pode ficar feliz com aquele tipo de comida, ou você pode ir aperfeiçoando e melhorando e acrescentando alguma coisa, e depois você vai vendo, isso aqui ficou bom, isso aqui não ficou bom, ou seja, você vai melhorando. Todo profissional, todo aquele que tem um trabalho e gosta do que faz, sempre acrescenta, não vou dizer a palavra inventa, mas tem uma ideia e fica assim, não, eu vou fazer assim, eu vou fazer daquele jeito. Não deu certo assim, mas vou fazer daquele outro jeito. E na vida espiritual, a mensagem de hoje vai falar um pouquinho sobre isso, sobre dons e como nós podemos usar os nossos dons para o Senhor, tá bom? Romanos capítulo 12, versos 3 a 8. Antes disso, feche seus olhos mais uma vez, vamos fazer uma palavra de oração. Pai, nós estamos com a tua palavra aberta, a tua Bíblia, nós vamos falar sobre dons. Nos ajude, Senhor, a identificar os dons que nós temos
Talvez os dons que a gente vai ler aqui, possa alguém imaginar que não tenha esses dons, mas o Senhor está disposto a nos dar estes dons para fazer a obra do Senhor. Por isso, nos ajude, mude o nosso coração a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, basicamente, sobre dons, existem 3 textos que falam bastante sobre dons. É esse de Romanos, um outro de 1 Coríntios capítulo 12, então tanto Romanos 12 quanto 1 Coríntios 12 também fala sobre dons. Aqui fala um pouco, Coríntios, 1 Coríntios 12 é o capítulo inteiro praticamente só sobre dons. E também Efésios, tá? Efésios capítulo 4 também apresenta sobre dons. É importante a gente entender que existem dons espirituais e existe frutos do Espírito. Frutos do Espírito não são dons espirituais, ok? São diferentes. Os dons são aquilo que você trabalha para o Senhor, que podem ser algo que você não tinha e passou a ter. Um exemplo, você foi procurar um trabalho, está trabalhando, mas nunca tinha feito aquilo. E de repente você começa a fazer e aprende a fazer aquele trabalho. Você ganhou aquilo ali. Quando a gente usa para as coisas espirituais, é um dom. Você pode usar um dom, que é algo que você não tinha e você recebeu do Senhor. Quando você se batiza ou quando você muda de vida, o Senhor te dá dons. Deus pode transformar o seu talento como dom. Tá? O que é um talento? Por exemplo, um cantor de fora, que cantava as coisas do mundo, conhece ao Senhor, se converte, e aí agora passa a cantar para o Senhor na igreja. Entende? Ele passa a usar o talento que ele tem para o Senhor. Por exemplo, quando a gente vê alguém que nunca aprendeu a tocar um teclado, tocar um piano, ou mexer em alguma coisa na área de música, e começa a fazer, por exemplo, alguém que sabe desenhar. Às vezes a gente diz assim, fulano tem dom. Não, isso não é dom, isso é talento. Dom tem a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo capacitou para alguma coisa. No entanto, aquele talento no Senhor pode se transformar em dom. Então a pessoa pode usar a pintura, né? Desenhar, pode usar o dom o talento de tocar de ouvido, né? Aquela expressão, olha, fulano, ele vai ouvindo sons, vai identificando quais são as teclas do teclado ou piano, e aí depois ele começa a tocar porque ele tem uma facilidade de captar a música. Isso é um talento, ele pode usar isso para dom. O que é dom? É o Espírito Santo que faz. Então pode ser algo que você não tinha e passou a ter, e pode ser aquilo que você já tinha como talento e Deus transformou em dons. Existem dons também, queridos, que você sabe que tem. Existem outros dons que você não sabe que tem, mas os outros veem em você. Um exemplo, você foi indicado para alguma coisa. E você fica assim, mas por que eu vou fazer isso? Por que me indicaram para isso? Eu não sei fazer isso. Não, mas a gente acha que você vai conseguir fazer. Pode ser. Aí eu estou falando para dentro da igreja, mas imagine aí numa empresa, o seu patrão, o seu chefe diz assim, faz isso aqui para mim. Não, mas eu acho que você vai conseguir fazer. Ou seja, você não acha que tem aquele dom, ou, no caso aqui, aquele talento, mas é a segunda característica. A primeira, relembrando, você sabe que tem aquilo ali, você sabe fazer aquilo ali, então você acredita que Deus vai usar aquilo como um dom. Esse é o primeiro. O segundo é que você não acha que tem, mas os outros acham que você tem. Entende? Então você acha que não tem, mas alguém te indica para alguma coisa, e aí quando você começa a fazer, você vê, não é que eu sei fazer mesmo? E você se surpreende. Mas os outros veem em você aquilo que às vezes você não consegue ver. E existe o terceiro tipo de dons,
que é o que você não acha que tem, e que ninguém nunca viu. Ou seja, o primeiro você sabe e os outros não sabem, ou até identificam, né? O segundo, você acha que não tem e os outros, não vou dizer que dizem que tem, mas olha, vamos tentar com ele que eu acho que vai dar certo. Vamos tentar com a irmã que acha que vai dar certo. Então os outros conseguem enxergar alguma coisa. Você já viu assim? Você vai falar com alguém e você diz assim: ora por mim, porque eu vejo que a irmã ou o irmão é alguém muito espiritual. E aí você vê muitas vezes a pessoa dizendo que não, quem dera. Você já ouviu isso? Quem dera que eu fosse espiritual do jeito que você está falando. Então a pessoa acha que não é espiritual, mas os outros começam a vê-la como espiritual. E quando eu estou falando nesse sentido, eu não estou falando daquela falsa modéstia, sabe? Que a pessoa diz assim, não, eu não tenho, só para ser bajulado, só para o outro, não, você tem. Entende? Por que eu estou dizendo isso? Para nós entendermos o que eu vou ler agora. Verso 3 diz assim, olha só o apóstolo Paulo dizendo, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo como convém, ou em alguns momentos além do que convém. No sentido original, Paulo está dizendo que a gente não deve pensar que nós somos demais. Alguém demais, sabe? Alguém que precisa estar. Entenda o que eu quero dizer com isso. Quando Paulo está dizendo isso, é para a gente ter humildade no nosso coração. Pode ser que você seja muito bom naquilo que está fazendo. Agora eu estou falando especificamente na igreja. Então, por melhor que você seja, Paulo está dizendo, não pense em você além do que convém. O que seria esse além do que convém? Sem mim, é quase Jesus Cristo, né? Sem mim nada podeis fazer. Você já viu que tem gente assim, muitas vezes? Se eu não estiver, não funciona nada. Então, ensina o povo a fazer. Então, Paulo ele começa dizendo, olha, segundo a graça que me foi dada, ou seja, graça. Essa expressão graça é bondade, misericórdia, é aquilo que ele recebe de Deus. E é aquilo que a gente recebe. Nós recebemos do Senhor, ok? Essa graça, esse favor, Deus nos dá algo que a gente não merece. Então Paulo está dizendo, segundo a graça que eu recebi do Senhor, a gente não deve pensar além do que convém. Então nem eu e nem você, no caso aí os irmãos, a gente deve pensar assim, não, eu sou imprescindível. Se eu não botar a mão, ou se eu não fizer, ou se o pastor não me chamar, então não vai funcionar nada. Entenda o que eu quero dizer. Mesmo que a gente seja muito bom, uma característica que a gente precisa ter é humildade, ok? E o texto continua dizendo assim, olha, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, a cada um de nós temos uma fé. Fé é convicção da verdade. É crer que Deus, Ele é o Criador e o governador de todas as coisas. Isso é fé no grego. Convicção, não esqueça disso. Fé, convicção da verdade. A pessoa é convicta, ela vive aquilo ali porque ela é convicta da verdade. E não é só isso. Porque eu posso dizer que eu sou filho de Deus, que eu sou membro da igreja, eu posso estar no boteco depois. Isso não é andar pela fé, isso não é viver pela fé. Então fé é convicção. Como é que a pessoa que é convicta está lá? Como é que a pessoa que é convicta está fazendo? Não está. Biblicamente não está. Então, convicção da verdade. Crer que o Senhor, Ele é o Criador e o governador. Por que isso é importante? Porque se Ele é o Criador, Ele criou a mim e a você. Então, Ele cuida da nossa vida. Por mais ruim que possa estar hoje a nossa vida, quem é o Criador? Deus.
Eu tenho que crer nisso. Se eu creio nisso, eu tenho que descansar no Senhor. Percebe que às vezes a gente fala muito isso? Não, descansa no Senhor. Quando a gente vai visitar alguém, olha, fica firme aí. A gente até recita às vezes algum texto da Bíblia. Mas tem que ser mais do que isso. Porque Paulo está dizendo que a gente precisa pensar com moderação. Ou seja, a gente não pode pensar que a gente é demais, mas também a gente não pode achar que nós não somos nada. Quem sou eu, pastor? Tem tanta gente melhor do que eu. Isso não é humildade, isso é covardia. É diferente. Quando Deus chamou Moisés, Moisés já estava humilde o suficiente. Mas quando você lê na Bíblia, uma hora quando Moisés diz para o Senhor, envia alguém, outro, a Bíblia fala que Deus irou. Não foi? A Bíblia não diz ali? Porque ele diz, eu sou pesado de língua, eu não sei fazer mais isso, já faz tanto tempo. Ou seja, ele estava recuando. E não estou dizendo que isso é errado. Muitas vezes a gente, quando a gente tem um grande desafio para fazer na igreja, ou fora dela, a gente recua também. Né? A gente vai fazer uma obra, ou a gente consegue um emprego e vai para um trabalho novo e a gente, nossa, eu tenho que fazer isso, será que eu dou conta? Você não fala para ninguém, mas você pensa. Por que as pessoas confiam tanto em mim? Um dia desses, uma irmã da igreja se esqueceu de algo, não fez, e me mandou uma mensagem, dizendo assim, não brigando comigo, mas dizendo assim, tá vendo, pastor, o senhor disse que confia em mim, mas eu não fiz o que eu tinha que fazer. Pastor, não confia em mim. Aí sabe o que eu respondi? Imagina o que eu respondi, irmãos. O que você acha? Acho que você já deve deduzir o que eu respondi. Irmã, eu continuo confiando. Que bom que a irmã percebeu que não fez, porque agora eu sei que a irmã vai fazer. Então, irmã, temos as nossas falhas, temos as nossas lutas, mas eu continuo confiando na irmã. Então, queridos, a gente não pode nem pensar que somos demais e nem pensar que somos de menos, que a gente não é importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você vai olhar alguém e vai ver assim, não, fulano é mais importante do que eu na igreja. Na igreja não existe isso. Talvez aí fora exista. Mas diante de Deus, queridos, todos nós somos iguais. E a Bíblia diz que Deus reparte a fé com cada um. Não foi isso que eu acabei de ler? Deus reparte a fé, então Ele me dá uma porção de fé, Ele dá para você uma porção de fé, Ele dá para a irmã uma porção de fé, Ele dá para o meu filho uma porção de fé. Então nós temos que pensar com moderação. O que é pensar com moderação? Pensar com equilíbrio, sem fanatismo. A porção da fé que eu ou que você recebeu. Então, se eu recebi uma incumbência, um trabalho para o Senhor, eu tenho que pensar como eu vou executar ao Senhor. Se eu não sei, a Bíblia me diz, aquele que acha que tem não existe a palavra acha, eu que estou colocando, que tem falta de sabedoria, peça a Deus, e a Bíblia diz que Deus dá a todos o quê? De boa vontade, deliberadamente. Então o texto continua dizendo o seguinte, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, isso aí você já sabe, né? A gente não é só braço, a gente não é só perna, a gente não é só olho. Tudo tem a sua função. O olho é importante, o braço é importante, o ouvido é importante. Às vezes a gente acha que o dedinho não é importante, mas quem perde o dedinho sente depois uma necessidade. Quem perde o dedinho do pé lá, aquela parte pequenininha, perde um pouco da estabilidade do corpo. Vocês sabiam disso? Então, note, tudo é importante. Não são todos a mesma coisa. Então Deus separa. Isso é importante porque, olha só, a igreja ela só se completa quando todos trabalham.
É verdade que em muitos lugares acontece o seguinte: alguns trabalham e outros não trabalham. Não estou aqui para dizer A ou B, mas se você acha que não está trabalhando para o Senhor, ou que a igreja não está colocando você para trabalhar, qual é o conselho que eu dou para você? Quem é o dono da igreja? O Senhor. Se você tiver uma fé firme com o Senhor, conforme a medida da fé que o Senhor repartiu, e você fizer a sua parte, o que é fazer a sua parte? Primeiro, comunhão com o Senhor. É impossível você ser amigo de alguém se você não conversa com aquela pessoa. Você precisa, comunhão com o Senhor. Segundo, você faz parte de um corpo. Você pode não ter um cargo específico na igreja, mas está acontecendo alguma coisa que precisa de uma ajuda. Você pode ajudar. Está tendo alguma coisa, algum comentário, e se você sabe sobre aquilo ali, você pode falar. Pode ou não pode? E aí, aonde você não era visto, as pessoas vão começar a ver. Olha, a gente podia pensar em fulano de tal. Porque sabe o que muitas vezes acontece? Em muitos momentos, eu falo agora como pastor. Quando a gente reúne a igreja, a liderança da igreja, a gente vai escolher as pessoas, aí a gente fala, irmão, vamos votar em fulano? Pastor, eu já consultei a pessoa e a pessoa disse que não quer. Sabe? Por que não quer trabalhar para o Senhor? Ou então as pessoas dizem assim, não, eu vou dar férias. Esse ano eu estou de férias. Férias de quê? Da salvação? Porque é a medida da fé. Se eu estou de férias, então eu estou o quê? Imagina Jesus voltando nas nuvens do céu. Senhor, mas logo agora, eu estou de férias, Senhor. Se fosse ano passado, eu estava firme. Ninguém faz isso. Mas sabe, queridos, eu já ouvi muito, e não, às vezes a gente vai escolher pessoas e não, pastor, a pessoa já até me procurou, eu falei, mas vamos votar? Não, não adianta, a pessoa já disse que não quer. Tem as que dizem que não quer, tem as que dizem que não quer e depois que não foi escolhido, aí fica com raiva porque não foi escolhido. Uma vez uma pessoa disse assim, pastor, o senhor está querendo me indicar para tal cargo, eu não quero. Mas não quero, tá bom. Aí na hora de indicação, eu não falei nada, outras pessoas indicaram, foi escolhido. Aí a pessoa veio me procurar, pastor, não foi indicado meu nome? Mas a irmã não quis, nem entrou o nome. É por isso que a igreja não tem jeito. Realmente não tem jeito mesmo. Então, note, as pessoas, a gente precisa ler aqui e pensar, Senhor, eu quero trabalhar para o Senhor. Gente, se você quiser trabalhar para o Senhor aceita. Porque esta igreja, todos nós temos algum dom que a gente pode ajudar na igreja. Um dom de conselho, um dom de sabedoria. Às vezes a gente quer fazer, a igreja tem líderes. Imagina eu, um membro de igreja, eu quero ajudar na música. Ou eu quero ajudar nas dorcas, que é ajudar o próximo. Mas eu não procuro as pessoas que são os líderes. Eu vou lá na rua e começo a pedir dinheiro. Ou eu vou na rua e começo a ir no supermercado, falo com não sei quem, começo a me apresentar como membro de igreja. Você acha que isso é o correto? Você acha que isso é o correto, queridos? Por que você não usa isso para dentro da igreja e não contra a igreja? Por quê? Porque existe uma liderança. Então, eu estou colocando um exemplo, mas pode ser de diversas coisas. E outra, se você puder, fale para o pastor ou para o ancião, olha, o que precisar contar comigo, estamos aqui. Pode contar comigo. Eu tinha, porque ele já está aposentado, um presidente que ele falava o seguinte,
quando a gente estudava ainda teologia. A gente estudava teologia e ele falava, nas férias, vá na associação. Cumprimenta os pastores, o departamental, cumprimenta o presidente, para a gente sempre se lembrar que há um estudante de teologia para quando chegar ao 4º ano, se formar, a gente possa fazer o chamado. E ele dizia assim, quem não é visto, não é lembrado. Se você nunca aparece, note que agora eu não estou falando daqueles que gostam de aparecer. Mas cadê o pastor? Não tem. Então, quando surgir um problema, ninguém vai pensar no nome dele. Agora, se sempre aquela pessoa está junto, mesmo que não tenha cargo, está sempre ajudando, sempre ali, na hora, fulano, fulana. Por quê? Porque quem é visto é lembrado. E o texto continua dizendo, olha, assim como nós, verso 5, assim como nós, conquanto somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, ou seja, a gente ajuda um ao outro. Verso 6, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, primeiro, fala de fé, o Senhor repartiu a fé com cada um de nós. E o que é fé? É convicção da verdade. É crer que o Senhor é o nosso Criador e o governador de todas as coisas. Tem alguém perseguindo você? Pois o governador de todas as coisas vai defender você. Está acontecendo algo ruim na sua casa? Pois aquele que te criou vai cuidar de você. Isso é confiança. Você confia nele e acabou. Do mesmo jeito que quando a gente tem, no caso os pais, têm filhos pequenos, é um perigo, porque quando você fala para a criança, filho, pode jogar que papai segura. O que o filho faz? Se joga. Quanto menor, mais confiança. Pode jogar que papai se joga, você... Aí quando vai crescendo, vai perdendo isso. E aí se joga, o senhor não aguenta, não vá e tal. Mas diante de Deus... Por isso que nós temos que voltar a ser como criança, porque quanto menor a criança, mais ela confia no pai e na mãe. Assim nós precisamos confiar em Deus. Segundo a fé que Deus repartiu comigo e com você. Então, a minha fé pode ser diferente da sua? Depende de quanto tempo eu estou gastando com o Senhor. Entendem o que eu quero dizer? Aí agora no verso 6, ele diz, segundo a graça que foi nos dada. Então o Senhor também, além de repartir a fé conosco, a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, mas também a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Deus que dá. Agora também Ele dá a graça, para mim e para você. Então nós temos dons, porque o Senhor nos dá, até os talentos que você tem. O Senhor pode pegar esses talentos e transformar em dom. Então, uma pessoa que é pedreiro pode fazer algo para o Senhor, faz uma obra para o Senhor. Você não vê a construção do tabernáculo? Você não vê na época de Moisés? Para fazer os desenhos de ouro dentro do templo. Deus falou para Moisés, eu instruí a família tal. Ele sabe mexer com ouro. Chame fulano. Está lá. E fulano, e não sei mais o que, e isso e aquilo. Procure tais pessoas. Então, o Senhor dá. E mesmo que a pessoa tenha um grande talento, ela pode usar para o Senhor, em algum momento para o Senhor. E aí o texto continua dizendo o seguinte, segundo a graça que nos foi dada, aí começa, se profecia, seja segundo a proporção da fé. O que é profecia? Profecia é você profetizar, é você falar algo como revelação do Senhor. Talvez você diga para mim assim, pastor, mas eu não sou profeta. Eu não tenho profecia. De certa forma, nós não somos profetas, né? A gente não recebeu um chamado especificamente como os profetas da Bíblia, ou como eu e muitos acreditam na igreja, a igreja acredita também que Ellen White recebeu um chamado para isso. Então a gente não imagina que a gente é pessoas comuns. Mas essa palavra de profecia também significa você falar para o futuro, falar algo para o futuro.
Ou seja, no momento em que você fala da volta de Jesus, no momento que você fala que o mal vai acabar, que o Senhor vai destruir o mal, que você precisa confiar no Senhor, você passa a ser uma voz profética naquele momento. Então o Senhor pode te usar como profecia, mesmo que você não seja um profeta. E naquele momento você ser um profeta. A Bíblia fala que quando Saul foi ungido, ele profetizou. E ficou um provérbio em Israel. Será que Saul é um dos profetas? Não está assim lá na Bíblia? E a gente viu o fim de Saul. Longe do Senhor, ele se apartou do Senhor, ele recebeu a graça, ele recebeu o Espírito do Senhor, ele recebeu o Espírito do Senhor, mas infelizmente ele foi se corrompendo, se corrompendo, se corrompendo. Então assim, por que eu estou querendo dizer isso para vocês? Porque se Deus precisar usar a mim e a você algum momento para que saia de você a voz profética, a voz no sentido de você exortar alguém para a salvação, vai ser segundo a proporção da fé. Essa proporção é o sentido de você, de dentro e para dentro, de dentro e falar. Não sei se eu estou confundindo você, mas vamos dizer assim, de dentro e falar. Falar com quem? Com o Senhor. Então, quanto mais você fala com o Senhor, mais íntimo você está com o Senhor. E quanto mais íntimo você está com o Senhor, mais ânimo você tem de falar dele para os outros. E é nesse sentido que é uma voz profética. E aí você fica... Já viu quando você se alegra em falar alguma coisa e fala, e depois você fica assim... Mas eu não esperava que eu ia falar tanto assim. Já aconteceu isso com você? Às vezes no estudo bíblico, às vezes você vai fazer uma visita, às vezes você está entristecido com Deus, machucado por dentro ou machucada por dentro, e aí você vai e encontra alguém que está numa situação muito pior, e aí você vê aquela pessoa falando as mesmas coisas que você estava falando. Senhor, o senhor me abandonou, o Senhor não gosta de mim, por que eu estou passando por isso? Aí você encontra alguém numa situação pior falando a mesma coisa, e parece que o Senhor toma você, e você começa a falar palavras de exortação. Aqui vai falar mais na frente sobre exortação, sobre ânimo. Não, mas o Senhor é contigo, o Senhor vai te ajudar, e aí, nesse sentido... Conforme a proporção da sua fé, o Senhor pode usar você como palavra de profecia, entende? O texto continua dizendo o seguinte: se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Essa palavra ministério vem daquela expressão de serviço, que normalmente a gente aplica aos diáconos, mas não é só isso. É todo o serviço que você faz para o Senhor, mas em prol de alguém, levando essa pessoa aos pés de Cristo. Olha como isso é profundo. Isso é ministério. E eu te pergunto, ministério é só o pastor? Todos os membros. Por quê? Porque todos os membros servem a Deus, servem a Cristo, também ao seu próximo, fazendo com que o seu próximo chegue mais perto de quem? Do Salvador. Então, de maneira específica, os apóstolos, a Bíblia fala, no original está lá, pode fazer uma referência aos apóstolos, pode fazer uma referência aos grandes líderes que a Bíblia teve, porque todos eles trabalharam para o Senhor. Você imagina Elias não trabalhando para o Senhor? Ele trabalhava, ele tinha um ministério. Só que a gente aplica eles aos profetas. Mas essa expressão ministério, ela é profunda, porque todos nós temos um ministério. De repente o seu ministério pode ser, como diz na época, vamos escolher 7 pessoas capazes para servir as viúvas. Daí veio a expressão dos diáconos. Era a igreja que estava crescendo, só que os judeus não estavam querendo ajudar quem não era judeu, só queria ajudar quem era judeu.
quem era de sangue. Quem não era, estava sendo abandonado, abandonada. Então, os apóstolos, vamos escolher 7 capazes, que têm o mesmo espírito. E os 7 não eram judeus. Por isso os nomes diferentes. A gente conhece Estevão, que foi apedrejado, mas Filipe também era. Não eram nomes judeus, eram nomes entre os que eram, vamos dizer assim, misturados, porque eles conseguiriam identificar dos seus quem eram as pessoas, as irmãs, que estavam passando o quê? Dificuldade. Nicanor, está lá, Nicanor, você vai ler lá os 7, a escolha dos 7. E aí, queridos, note, cada um tem um ministério, todos nós trabalhando para o Senhor. E aí ele diz assim, se é ministério, se você tem um ministério, e aí nós temos, mesmo que a gente não esteja trabalhando aqui na igreja, a gente tem um ministério. Então, se dedique ao seu ministério. O texto continua, o que ensina, se dedique, se esmere em o quê? Fazê-lo. Essa palavra ensinar é conversar com os outros para instruir. Isso é ensinar. É você querer com que os outros, há uma conversa que você tem com os outros, mas com o objetivo de você instruir para alguma coisa. Então, Paulo está dizendo, se você gosta de falar, de ensinar, então se dedique, se esmere em fazer. Faça melhor. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, pastor, eu sou bom nisso. Que bom. É isso que Paulo está querendo dizer, mas não com orgulho. Então se dedique mais. Se dedique mais. Por quê? Porque o texto diz isso. Faça-o com esmero em fazê-lo. O verso 8 diz, o que exorta. Essa expressão exortar é chama para o lado, para admoestar. O que é exortar? No original é chamar para o lado. Irmão, vamos conversar aqui um pouquinho. Quantas vezes há vários tipos de exortações, mas que não é essa de chamar ao lado? Porque eu pegar o microfone e dizer, porque os irmãos estão tudo perdidos. Isso é exortação, irmãos? É? Deus me livre e guarde. Isso não é exortação, isso é coisa do inferno. Mas você vê. É porque os irmãos não fazem isso, é por isso que está tudo morto e tal. E pode ser o pastor, pode ser um líder, pode ser uma líder, e falando. É porque eu estou exortando o povo. Não, porque no original a palavra exortar é chamar ao seu lado para admoestar. Então você quer exortar alguém, quer falar que pode melhorar, quer falar, olha, vamos fazer, chama para o lado. E aí quando você chama para o lado, se está perto, precisa ser em voz alta? Precisa? Berrar. O irmão está rindo, mas é feio o negócio, irmão. Tem isso na igreja. E tem muitas vezes mágoa na igreja, porque às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente quer ajudar. E aí a gente perde as emoções e aí fala, quando vê, já falou. E cuidado, queridos, porque uma palavra dita no vento, o vento leva. E o vento não traz. Você tem que pedir perdão. Só que você pedir perdão não é a mesma coisa. É melhor que você não ofenda. Concorda comigo, queridos? O que você prefere? Que eu te ofenda e depois eu peça, meu irmão, me perdoe? Ou que eu não te ofenda? Que eu não te ofenda. Então, nós precisamos crescer nisso também. Está falando aqui de exortar. Se você exorta, olha só, que é chamar para o lado para admoestar, Paulo diz, faça-o com dedicação. Sabe o que é essa palavra dedicação? No original, súplica
e encorajamento. Porque, queridos, é fácil você chamar alguém para o seu lado próximo para conversar? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Não, não é. Não sei, pastor, fulano não vai gostar. Não, é melhor deixar para lá. Não é assim que a gente faz? E sabe, queridos, um servo de Deus e uma serva de Deus, às vezes precisa ouvir algumas coisas. E se ela ouvir, ou se ele ouvir da maneira correta, mesmo que às vezes possa se chocar com algumas coisas, ela não vai revoltar-se. A pessoa que normalmente se revolta precisa caminhar na jornada. A pessoa que, se você falar alguma coisa, se explode, ela precisa partilhar melhor a fé. Eu estou dizendo isso porque todos nós, em algum momento, se a gente não tiver domínio próprio, a gente pode falar. Às vezes a gente vê alguma coisa na igreja que a gente não gosta. Às vezes eu vejo alguma coisa que eu não gosto, eu já sei, eu vou falar. Porque a gente é assim, né? Vou falar. E aí, Deus segura. Porque quando você se acalma, na hora de você falar, você já fala diferente. Mas quando você está com raiva, aí você fala mesmo. Fala e fala e fala, e parece que até você está até esperando o outro também responder para você cair para cima. E sabe, queridos, não é assim. E o que eu estou falando aqui, fale, aquele que vai exortar, que faça com súplica e encorajamento. Isso não é fácil. E aí a parte final, verso 8, né, já está aí, já estou no verso 8, diz assim: o que contribui, daqui em diante já não é mais dons individuais, ok? Quando eu leio lá no grego, até a exortar são como se fossem ministérios, pessoas especiais. Quando chega nessa parte, o que contribui, o que preside e o que exerce com misericórdia, dá a entender que todos nós temos que fazer. Então é assim, não é o que contribui, é na hora que você contribuir, esse é o sentido. Então, se é na hora que você contribuir, não importa quem é você, é na hora que você contribuir, ok? Não é um ministério de quem contribui, de quem faz, de quem é aquilo. Então, os outros não. Existem pessoas que são boas em exortar. Nem todo mundo sabe exortar. Concorda comigo, queridos? Não é verdade? Tem que saber falar. E às vezes esses que exortam demoram para falar. Às vezes a gente fala, vai lá falar. Não, calma, tudo tem o seu tempo. Porque às vezes você falar fora do tempo dá errado. É como, já viu aquele ditado popular, quem fala demais dá bom dia a quem? A cavalo. E o cavalo pode depois dar o quê? Um coice. E eu nunca tomei um coice não, mas deve doer. Deve doer. As patas daquele bicho ali é forte. Então, querido, e irmãos e irmãs, a gente precisa isso, não é todo mundo, mas na hora que chega na parte de contribuir, ou seja, de contribuir em diante, aí não é mais como se fosse dom específico, é dom, mas aí é para todos. Então, em vez de ser aquele que contribui, não. Quando você contribuir, o que é contribuir? É compartilhar. Então, quando você compartilhar, quando eu compartilhar, aí Paulo diz, faça com liberalidade. E o que é liberalidade? É liberdade de mente. Olha. E o que é liberdade de mente? É você não estar preocupado
e você não faz com intenção de ganhar elogio. Você já viu gente ajudando com a intenção de ganhar elogio? Estamos chegando em época de eleição. Ah, vai ter muita ajuda. Ah, vai. Mas é com liberdade de mente? É, irmãos? Nunca. Aliás, nunca não, né? A gente nunca pode dizer isso. Mas, no geral, vai contribuir? Vai compartilhar? Então, Paulo diz, faça com a mente livre, com a mente liberta. Faça porque você precisa fazer. Não faça porque outro. Olha, o pastor, o irmão. E tem gente que faz isso, tem gente que sabe ajudar o próximo. Tem gente que tem dom mesmo de ajudar o próximo. Mas tem outros que, além de ajudar o próximo, ajuda para estar sempre o quê? Em evidência. Se não está em evidência, não gosta. Então, a mente não está liberta. A mente não está livre. Então, não é assim que o Senhor está pedindo. Aí continua dizendo, o que preside, essa expressão no original é o superintendente. Talvez você vai dizer para mim, pastor, o superintendente então é o senhor. Mas olha só, todos nós presidimos alguma coisa na nossa vida, ou não? Ou não? Na sua casa, quem é o superintendente? Você. Às vezes nas coisas do seu trabalho, mesmo que tenha patrões, você vai executar. Quem é o responsável? Você. Então, aquele que é o superintendente, é lógico, também está falando dos líderes, mas faça com diligência. E o que é diligência? É interesse e serenidade. Tem gente que preside sem interesse. Você já viu líder que não está interessado em liderar? E todo mundo está clamando, pastor, faz alguma coisa. Ai. Você já viu gente assim? Sim ou não, irmãos? Já. Então, já que preside, já que você dirige, então, com o quê? Com o que eu li aqui? Com interesse e serenidade. Por quê? Porque é importante. O que você tem, se você estiver presidindo, se você é o líder ali, faça com serenidade, faça com interesse. Não faça assim, eu tenho que fazer porque senão ninguém faz. Você já viu que tem muitas vezes, às vezes as coisas na igreja estão assim? Eu tenho que fazer porque senão ninguém faz. Ou seja, faz sem nenhum interesse, faz porque é obrigado. Aí quando faz, aí está fazendo. Aí vai alguém falar alguma coisa, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer mais nada. E tá, vai embora. A gente não está indo para o céu? A Bíblia não diz, eu acabei de ler para os irmãos, que o Senhor repartiu a fé. Que fé é essa, irmão? Que fé é essa? Então, nós precisamos, vai dirigir alguma coisa, vai liderar alguma coisa com interesse e com serenidade. E a pessoa serena, a pessoa calma, ela vai saber lidar com alguma situação. E aí eu estou indo para a última parte aí. E quem exerce de misericórdia, essa palavra misericórdia é ajudar alguém. É diferente da parte de cima, quando fala de contribuir, que é compartilhar. Note que às vezes fala de contribuir, a gente acha que é dinheiro, né? Você pode compartilhar tanta coisa sem ser dinheiro. Pode ou não pode, queridos? Pode. E aqui embaixo, essa palavra misericórdia é ajudar alguém. Realmente, queridos, o Senhor ajuda a gente ou não ajuda? O tempo todo, né? Ele é ou não é misericordioso? É ajudar alguém. Não, mas fulano não merece.
Ajudar alguém. Não, mas quem é o meu próximo? Não é assim que a gente pergunta? Os fariseus, quem é meu próximo? Sabe, a gente quer saber quem é. Ajude com o outro. Seja misericordioso. Não, mas ele não é da igreja. Ajude. Não, mas ele é encrenqueiro. Ajuda. Ajuda alguém. Aí aquele que ajuda, aquele que age com misericórdia, aí Paulo diz, faça com... O que está aí para você? Alegria. No original é literalmente alegria e presença de espírito. Gente, a pior coisa que tem é você ajudar alguém com a cara? Com a cara? Ah, a gente tem que ajudar, irmão, Puxa vida. Eu não estou com tempo. Ah, esse irmão sempre dá trabalho. Não, pastor, mas... vamos lá. Você já viu gente assim na igreja? Sim ou não, irmãos? Vamos lá. A alegria dos irmãos. Vamos lá. Se vai agir de misericórdia com alguém, se vai ajudar alguém, faça com alegria. A questão é, às vezes a gente não está com alegria, como é que a gente vai ajudar o próximo? Então, queridos, nós precisamos lembrar novamente do verso 3, que diz que o Senhor repartiu a fé comigo e com você. Nós estamos indo em direção aos céus, certo? Nós estamos indo. Com as nossas lutas, dificuldades, nós estamos indo em direção aos céus. Mas o Senhor repartiu a fé. Então, fale de Jesus para o próximo, porque o Senhor quer repartir a fé com outros que ainda não conhecem. Eu vou fazer uma oração agora e eu vou fazer um apelo a você, e para mim também, que a gente possa aplicar esse texto que eu li para a gente mesmo, aplicar a nossa vida, para que a gente tenha mais alegria de fazer as coisas. Quando a gente for presidir alguma coisa, que a gente faça com interesse, com serenidade, sabe? Foi confiado alguma coisa para fazer? Não, eu vou fazer, pastor. Eu vou fazer porque é o Senhor que nos dá a graça. Não é porque o pastor chamou, porque a irmã chamou, porque o diretor chamou, não, porque é para o Senhor. Se eu tiver que contribuir, dar uma contribuição, ajuda, faça o quê? Sabe, com a mente livre, sem nenhum interesse. Quer ajudar alguém, né? Contribuir, não vá com interesse, porque a pessoa, a pessoa te dá as coisas, não vá sem nenhum interesse, com a mente livre. E não pense, como diz Paulo, que você e eu somos demais. Pensemos com moderação. Segundo, a fé que o Senhor repartiu com cada um de nós. Vamos ficar em pé? Eu vou fazer a oração e vou pedir para que o Senhor possa aplicar na nossa vida esses ensinamentos que nós aprendemos aqui pelo apóstolo Paulo. Bondoso Pai, estamos terminando a mensagem e muito obrigado, Senhor, porque o Senhor reparte conosco a fé, o Senhor nos reparte a graça e o Senhor distribui para cada um dos que estão aqui, daqueles que vão estar ouvindo depois o vídeo, assistindo também no canal. O Senhor reparte com cada um e distribui dons para nós. Nos ajude, Senhor, a usar os nossos ministérios para o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, também a termos uma intimidade com o Senhor de tal maneira que se o Senhor nos quiser usar como uma voz profética, o Senhor nos use. Nos ajude também, Senhor, se um dia a gente tiver que exortar alguém, que a gente chame ao lado e faça com carinho. Nos ajude, Senhor. Nos ajude quando formos ensinar, que a gente se dedique para aprender mais, para poder ensinar melhor. É isso que o apóstolo fala. Nos ajude, Senhor.
Nos ajude a, quando compartilhar as coisas, compartilhar sem nenhum interesse. Nos ajude a presidir, quando dirigir as coisas, dirigir com interesse, com serenidade, mais uma vez, Senhor. Pai, nos ajude mudando a nossa vida. E que a fé que o Senhor repartiu com cada um de nós possa estar bem firme em nossos corações. Agora, nos leve em segurança para as nossas casas. Nos dê mais uma vez o perdão para cada um de nós. E nos ajude, Senhor, a agir com misericórdia, ajudando alguém, porque o Senhor sempre age de misericórdia para conosco. Nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém.